Queridos, hoje nós vamos continuar o que foi iniciado então na semana passada, falando sobre o Espírito Santo. E na semana passada falamos sobre a promessa do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre quem é o Espírito Santo. E é por isso que você precisa pegar sua Bíblia. Pegue sua Bíblia e você precisa pegar um papel e uma caneta para você anotar esses textos, porque eu tenho absoluta certeza que você ficará com dúvidas. Eu não prometo para você que vou responder todas as perguntas, porque o assunto é muito longo. Mas eu tenho absoluta certeza que a maior parte das suas perguntas e inquietações nós vamos, nesses 30 minutos, responder a vocês, tá bom? Antes de entrar aqui na plataforma, estava me lembrando que o Código Penal brasileiro tem uma lei que se chama abandono de incapaz. E o abandono de incapaz diz que o abandono de incapaz se caracteriza quando uma pessoa que está sob cuidado, guarda, vigilância ou autoridade de terceiros é abandonada e por qualquer motivo encontra-se incapaz de se defender de riscos. Com as minhas palavras, é alguém que precisa de cuidados, que é deixada abandonada, à mercê. É incrível sabermos que depois da morte de Jesus, nós não fomos deixados dessa maneira, não é verdade? Porque o Consolador não só foi prometido, mas foi enviado. E esse Consolador foi enviado para que estivesse com você. A minha primeira pergunta para você é: você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Eu dividi a mensagem dessa manhã em 3 partes. Vocês poderiam colocar para mim, por favor, na tela? Em 3 partes. E essas 3 partes é para que fique de uma maneira didática, mais fácil para a sua compreensão. E aqueles que estão fazendo o nosso curso de homilética, de pregação aqui na igreja, vão conseguir compreender. São 3 gavetas, tá bom? As 3 gavetas de um sermão temático, que hoje eu escolhi para compartilhar com a nossa igreja. A primeira delas é: o Espírito Santo é Deus. Primeiro texto, Atos no capítulo 5. Abra sua Bíblia. Atos no capítulo 5. Esse texto é muito conhecido. Atos no capítulo 5, os versículos 3 e 4. A primeira parte da meditação dessa manhã é que, sim, existem textos que declaram que o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma parte que emana de Deus, ele não é um Deus menor, ele é Deus. E nós encontramos a primeira declaração em Atos, no capítulo 5, os versículos 3 e 4, e o texto nos diz assim: Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse a quem? Ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Versículo 4. Não é verdade que, conservando a propriedade, ela seria sua, e depois de vendido o dinheiro, não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Interessante que o primeiro versículo usa a palavra Espírito Santo, e o segundo versículo usa a palavra Deus. A troca, ela não é uma simples troca, é uma troca proposital. No mesmo texto, um versículo de diferença, o texto deixa claro que o Espírito Santo é Deus. Ananias e Safira fizeram uma promessa, que venderiam um campo e dariam o dinheiro para que a igreja do Novo Testamento pudesse ser mantida. Eles não precisavam fazer a promessa, mas depois que venderam, se arrependeram e retiveram uma parte, uma boa parte, na verdade a maior parte do valor,
E então entregaram e disseram: nós estamos entregando tudo. E eles mentiram. E é interessante como Deus revela a mentira, né? Na verdade, a mentira realmente tem perna curta. A mentira sempre é apresentada. E o texto então é dito: vocês mentiram ao Espírito Santo, vocês mentiram a Deus. Vamos para um segundo texto. Nós vamos para uma outra passagem. 2 Coríntios, no capítulo 13, segunda carta de Paulo ao povo de Corinto. Aqui tem um texto muito interessante. Muito simples, mas muito interessante. Hoje nós vamos ler vários textos. Vamos abrir bastante a Bíblia. 2 Coríntios, no capítulo 13, o versículo 14. Perdão, versículo 13. Segunda Coríntios, no capítulo 13, versículo também 13. Depois eu corrijo ali no PowerPoint. Obrigado por vocês me ajudarem. Que bonita bênção final, né? Olha o que o texto diz. A graça de quem? Do Senhor Jesus Cristo. O amor de quem? De Deus. E a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Interessante que Paulo termina essa carta fazendo uma declaração de bênção ao povo de uma igreja extremamente complicada. Se vocês forem perceber bem, nós temos absoluta certeza de que existiram 3 cartas de Paulo ao povo de Corinto. Possivelmente 4. E alguns ainda conjecturam que existiram 5. Mas nós temos na Bíblia 2. E as cartas de Paulo ao povo de Corinto, elas são cartas de doutrina pura, de repreensões a uma igreja que foi plantada por Paulo, mas que precisava voltar a um caminho original, que precisavam ser repreendidas para voltar ao caminho correto. E ela termina dizendo que a graça esteja sendo concedida por quem? Por Jesus, o amor de Deus, mas a comunhão do Espírito, uma declaração da divindade dos 3, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus, que se manifesta através de 3 pessoas. Existem outros textos, não dá tempo de nós compartilharmos todos. Eu sei que a letra ficou pequenininha, mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu vou mandar isso aqui em PDF na comunicação da igreja. E se você não está na comunicação da igreja, eu tenho uma má notícia, você não vai receber, tá bom? Por isso que é muito importante você entrar em contato com a comunicação, o Reginaldo está aqui do lado, para você receber isso. Mas Lucas, no capítulo 1, versículo 35, diz que o Espírito, ele tem onipotência, porque o Espírito, ele viria sobre Maria com poder, com todo o poder. Mas também existe um outro texto de Salmos, o livro dos Salmos, o Salmo 139, que diz que o Espírito Santo, ele também tem onipresença. Para onde fugirei do teu Espírito? Esse texto é lindo, esse capítulo todo é lindo. E existe um outro texto de Hebreus, no capítulo 9, o versículo 14, diz que o Espírito, ele é eterno. E lá a palavra é pneuma, uma palavra importante. Jó, no capítulo 33, o versículo 4, diz que o Espírito, ele é criador. Diz, o Espírito de Deus me fez. O versículo Romanos, no capítulo 8, o versículo 11, esse texto é fantástico. Um dia, na minha aula de teologia, o professor fez uma pergunta: quem ressuscitou Jesus? E esses dias eu e o André conversávamos sobre isso, né, André? Quem ressuscitou Jesus, gente? Existem textos dizendo que foi Deus quem ressuscitou Jesus. E existem textos dizendo, Jesus dizendo, eu tenho poder para tirar a vida e para devolvê-la, não tem?
Mas Romanos, no capítulo 8, versículo 11, diz que o Espírito esteve envolvido no processo da ressurreição de Jesus, porque foi um ato da divindade. Romanos 8, no capítulo 11. Mas 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21, diz que o Espírito esteve envolvido no processo da inspiração das Escrituras. A verdade é que o Espírito é Deus. O Espírito é Deus. Ele não é uma parte de Deus. Ele não é uma emanação de Deus. Ele não é uma alma penada. Ele não é uma energia. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu sei que existe uma questão muito difícil para nós compreendermos sobre a Trindade. É difícil mesmo, gente. É difícil para nós compreendermos como um Deus ao mesmo tempo é três. É difícil. E eu não peço para que a gente compreenda nessa terra, porque nós somos muito limitados. Nós somos mesmo. Mas vamos para o segundo tempo, segunda parte. A segunda é, o Espírito Santo é pessoal. E eu não coloquei aqui a palavra pessoa, por mais que esteja correto, para não confundir você. Porque quando eu falo pessoa, eu não quero dizer que o Espírito Santo é carne e osso. Você está entendendo? Mas o Espírito Santo é uma pessoa. E a declaração de um livro chamado Nisto Cremos começa dizendo que nós, como adventistas, cremos que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele possui uma personalidade. Mas nós nunca definimos a essência do Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo. E é por isso que na introdução dessa segunda parte, eu não estou usando como base o texto do Espírito de Profecia, mas como uma introdução dessa segunda parte, esse texto fantástico escrito por Ellen White. Olha o que ela disse. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhe revelou. Com fantasiosos pontos de vista, podem se reunir passagens da Escritura e dar-lhe um significado humano, mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Com relação a tais mistérios demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Você sabe por que eu coloquei esse texto dela? Porque ela disse assim, se você tentar ficar explicando a essência, a natureza do Espírito, a melhor coisa é você ficar em silêncio. Porque se Deus não revelou, é porque tem um motivo. Mas sim, ele é um ser pessoal, ele tem personalidade. E um dos textos que me chama a atenção nesse sentido é João 16,14. Vamos para o Evangelho de João? Então o Espírito Santo é Deus, mas ele também é um ser pessoal. Nós não precisamos abrir a Bíblia nesse texto de Gênesis, mas em Gênesis nós encontramos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E quando a gente estuda o que é imagem e semelhança, nós também estudamos a questão da imagem e semelhança também física. Nós não estamos colocando a questão de igualdade, mas a imagem e semelhança física. O Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 14. Vamos ler o versículo 13 junto? O texto diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Olha o que o texto continua dizendo, versículo 13 ainda, né? Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O início do versículo 14: ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. O que é interessante desse texto?
Porque existe um questionamento na teologia que a palavra usada para espírito é uma palavra de origem neutra. Mas olha que interessante, João usou essa palavra ekeinos. Eu coloquei ele para ficar um pouco mais fácil, tá? Ekeinos. Ekeinos. É a palavra ele, no começo desse versículo aqui, ele. E essa palavra não é neutra. Ela é definida, pode ser para ele, ela, mas tem uma definição. E foi traduzida e foi colocada aqui, e você até poderia dizer que João não tinha tanto contato assim com o grego, até alguém poderia dizer, mas seria um erro muito proposital de João. Seria quase que impossível que o João tivesse errado essa palavra aqui. Não foi um erro. João colocou se referindo a um Deus pessoal. Essa palavra ela não foi colocada aqui do além, do nada. Ela foi colocada como uma referência a um ser pessoal, não a uma fumaça, não a uma energia, não a um fantasma, não a qualquer outra coisa que você possa imaginar. Mas vamos para um outro texto que talvez deixe um pouco mais simples de nós entendermos. Um ser pessoal que se envolve com a vida dos seus filhos. Atos no capítulo 16. Atos no capítulo 16, os versículos do 6 até o 8. Eu gosto dessa passagem, porque nós poderíamos pensar que a pregação do Evangelho tem que ser feita a todo mundo em todo tempo, não é verdade? E que Deus assim, não, é todo mundo em todo tempo e Deus não coordena isso, né? Mas Ele coordena sim. E Ele pode dizer para você assim, não vá naquele momento agora. E foi o que Ele fez. Atos 16, do 6 até o 8. O texto diz assim para nós. E percorreu a região frígio-gálata, a região da Frígia e da Galácia, né? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, chegando perto de Mísia, tentaram ir então para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Lembra depois dessa história do Espírito de Jesus, a gente vai lembrar dessa parte, tá? Espírito de Jesus, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha só o que o texto diz, vocês perceberam? O Espírito de Jesus não o permitiu, e o versículo 8, e tendo contornado a Mísia, foram para Troade. O Espírito falou assim, não é para cá, não, então a gente vai para lá, também não é, porque eu quero que vocês vão para lá. Olha o processo da vontade, da coordenação do trabalho do Espírito Santo, da pregação do Evangelho no livro de Atos. A coordenação do trabalho do Espírito Santo em conduzir a igreja, a preocupação do Espírito Santo em trabalhar para que o crescimento da igreja acontecesse segundo o processo que deveria realmente ocorrer. Mas não é só com a igreja apostólica, não era só com a igreja de Atos. Vamos para um outro texto? A gente vai agora para 1 Coríntios, no capítulo 12. Um pouquinho para frente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 11. Eu gosto desse texto aqui. Ele me fala muito da preocupação do Espírito Santo com você. Quer ver só? O texto diz assim: mas um só e mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. O texto fala sobre dons.
E o Espírito Santo olha para cada indivíduo e concede os dons segundo o desejo dele. Ele olha para você, ele se preocupa com você, as características que você tem, e ele diz assim: eu concedo segundo o meu planejamento, o meu desejo, o que eu coloquei nele. Gente, é incrível a atuação do Espírito Santo. Isso indica a personalidade, a individualidade do trabalho do Espírito Santo e como ele analisa a personalidade e a sua individualidade. E não é só isso. O Espírito Santo também é tido na Bíblia, em 1 Coríntios, como o dono do conhecimento. Nós conhecemos as coisas de Deus através do Espírito Santo. Nós só conhecemos as coisas de Deus porque o Espírito Santo nos concede o conhecimento, o conteúdo. Mas Romanos também nos diz que nós conhecemos pelo amor do Espírito. E é incrível que Efésios nos diz que nós podemos entristecer o Espírito. E não só isso, nós podemos insultá-lo, nós podemos tentá-lo, e como foi o caso de Ananias e Safira, nós podemos mentir contra o Espírito. E existe um pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito. Não é o nosso tema hoje, mas o pecado contra o Espírito é aquele que você já não ouve mais e não deseja o perdão. Mas o texto de Romanos e Atos nos diz que ele tem mente, que ele tem raciocínio. O texto de Atos 15 diz que pareceu bem ao Espírito, o Espírito Santo e a nós. Eles tomaram uma decisão na igreja de Atos, e o texto diz que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A igreja tomou a decisão junto com o Espírito Santo, baseado na vontade do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo sim é pessoal, é um ser pessoal. Ele é Deus, mas é um ser pessoal também. Mas a terceira parte é: o Espírito Santo é parte da divindade. Ou, se você quiser entender como nós costumeiramente dizemos, ele é parte da Trindade. Gênesis, no capítulo 1, os versículos 1 e 2. Vamos para Gênesis? Gênesis capítulo 1, os versículos 1 e 2. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é um ser pessoal. Vocês entenderam que ele não é de carne e osso, que eu não tenho como definir a essência, a natureza, mas que ele é um ser pessoal, ele tem personalidade. E agora nós vamos ver alguns textos que falam sobre o Espírito Santo como sendo parte integrante da divindade, como sendo da divindade. Gênesis, no capítulo 1, os versículos 1 e 2, o texto diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quem criou? Deus. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Bom, de uma maneira declarada, nós encontramos já de antemão duas pessoas da Trindade, da divindade. Nós encontramos Deus, o Pai. Quem nós encontramos ali? Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar para vocês aqui. Eu acho que eu não vou conseguir colocar porque a gente possa destacar. Mas tudo bem. Elohim é a palavra para Deus. E essa palavra ela está no plural. No hebraico nós temos singular, dual e plural. Tá bom? No português é singular e plural. No hebraico nós temos singular, dual e plural. Ela está no plural, significa que existem três ou mais. Então nós temos Elohim, mas nós também temos a palavra espírito, ruach, é a palavra espírito. Só que alguns teólogos, inclusive teólogos adventistas, gostam muito dessa palavra bereshit, palavra princípio ou no princípio. E quando nós juntamos com o texto de João, do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, vocês lembram desse texto? No princípio era a palavra. E esse texto de João, no capítulo 1, versículo 1, diz que a palavra era quem? Jesus.
Quando a gente liga os dois textos, é bem possível que essa palavra, que era Jesus, se refira então dizendo que sim, Jesus estava na criação, e o texto de João, no capítulo 1, fala que Jesus estava na criação. E fazendo uma ligação, é possível que a gente entenda então que essa palavra no princípio, Bereshit, é possível que esteja se referindo a Jesus. E ainda que não estivesse, a gente entende que Jesus estava na criação. Então significa que os primeiros versículos da Bíblia já nos dizem que existe Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Mas não só isso. Vocês se lembram que Mateus 3 fala sobre o batismo de Jesus? Quem nós encontramos no batismo de Jesus? A voz que vem do céu, que diz: esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria, que é a voz de Deus, Jesus sendo batizado e o Espírito. O Espírito também se faz presente. Mas olha que legal, vamos para João no capítulo 14. Esse é o último texto que nós vamos ler agora. João no capítulo 14, os versículos 16 e 17. Evangelho de João, no capítulo 14, os versículos 16 e 17, o texto diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Incrível esse texto, né? Vamos ler de novo? E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que quem não vê? Quem não vê? Tá, quem não pode ver? Gente, vocês não me disseram quem não vê. Quem vê? No começo eu perguntei se vocês conhecem. Quem não vê? E quem vê? Vocês confundiram minha cabeça. No começo eu perguntei se vocês veem a atuação do Espírito Santo na vida de vocês. Vocês veem sim ou não? Sim. Ah, tá. Quem não vê? E quem vê? Ah, agora entendi. O mundo não pode receber, porque não o vê, e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e estará em vocês. Amém? Sabe o que eu acho interessante aqui? O Consolador foi o pedido do Filho, e foi a provisão do Pai. O pedido do Filho, a provisão do Pai, e então veio a atuação do Espírito. Um teólogo chamado A.W. Tozer, ele escreveu uma frase assim: se o Espírito Santo tivesse sido retirado da igreja do Novo Testamento, 95%, e está escrito assim mesmo no livro, do que eles fizeram, parariam, e todos saberiam a diferença. Porque o livro de Atos não deveria ser chamado o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos deveria ser chamado de Atos do Espírito. Porque a igreja de Atos era movida pelo trabalho do Espírito e não pelo ato das pessoas. 95% era atividade do Espírito Santo e só 5% do que era a capacitação das pessoas. Então, se o Espírito fosse retirado dessa igreja, 95% dessa igreja sumiria, simplesmente desapareceria.
É disso que esse teólogo está falando. Sabe qual que é o problema da igreja de Laodiceia? É que se hoje o Espírito Santo fosse retirado da igreja, eu acredito que 95% continuaria sendo feito. Porque parece que nos falta o pedido da atuação do Espírito Santo. Porque a igreja de Laodiceia se acha capaz. Nós temos muita capacitação. Nós somos bons. Nós vivemos no tempo onde temos muitos treinamentos empresariais. Nós temos muita tecnologia. Nós vivemos na época que a internet oferece treinamentos para praticamente tudo. Tudo você encontra na internet, tudo você tem treinamento. Só não tem treinamento para uma coisa: para te ensinar a orar e pedir e clamar pelo Espírito Santo. Só para isso que não. E ainda que existisse um treinamento para isso, não serviria para nada. Porque o Espírito Santo é derramado para uma igreja que ora e diz: eu preciso do derramamento do Espírito Santo. E a única coisa, o único motivo pelo qual nós estamos tendo esse tempo de meditação, de sermão, esses 3 momentos para falarmos do Espírito Santo, é para que a nossa igreja entenda que o Espírito Santo não é uma energia, mas para que o Espírito Santo, para que a nossa igreja entenda que o Espírito Santo é Deus, e que Ele é o Consolador, o Capacitador, e que sem Ele a igreja não é nada, porque Ele é Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: as últimas 2 semanas, eu orei muito para que Jesus voltasse, muito. Depois das visitas que eu fiz, eu falei sim, Senhor, não dá para aguentar, não dá para aguentar, o Senhor tem que voltar. Depois das dificuldades que aconteceram no nosso mundo, eu falei assim, Senhor, não dá para aguentar. Depois de ouvir a Kelly falando aqui na frente, eu falei assim, meu Deus, não dá para aguentar. E a gente só vai orar pelo derramamento do Espírito Santo quando a gente entender e tiver absoluta convicção de que não dá para aguentar. Porque enquanto a gente achar que dá para aguentar, a gente acha que é bom o suficiente para não orar pelo Espírito Santo. Porque a gente acha que tem forças para aguentar mais um pouco, e eu estou orando para Deus dizendo assim, Senhor, me faça entender que não dá para aguentar. Então piora um pouco mais. Porque parece que está dando para aguentar, então faça piorar um pouco mais. Me faça entender que está pior do que eu imagino. Porque de Sodoma e Gomorra a gente já passou faz tempo. A gente já passou faz tempo. Do povo do dilúvio a gente já passou faz tempo. Não dá para aguentar. Não é ser pessimista. Mas quando o povo de Israel clamou, Deus levantou um libertador. Porque clamaram pela libertação. E Deus só não enviou ainda o Espírito Santo como precisa, porque a gente não se levantou para clamar. Nós temos um grupo de oração, todos os sábados aqui pela manhã, dirigido pelo irmão Daniel. Nós temos um grupo de oração todos os dias às 6 da manhã. Nós fizemos com a igreja que está sendo plantada todos os dias, os últimos 30 dias, um grupo de oração também. E não importa se você não participou desses grupos de oração, mas se você tem orado pelo derramamento do Espírito Santo na sua casa, e eu tenho olhado por Emmanuel, e tenho falado assim, meu Deus, envia teu Santo Espírito. Envia teu Santo Espírito. Envia. Envia esse Deus, Espírito Santo, que perscruta o nosso coração, que conhece o nosso íntimo, para que a igreja não seja dirigida pelo pastor. Para que a igreja não seja dirigida por uma reunião de comissão. Para
para que a igreja não seja dirigida por reuniões, para que a igreja não seja mais dirigida por seres humanos, para que o Senhor diga o que a gente tem que fazer, porque eu já estou cansado de errar. E agora, eu quero ir para o céu. E hoje eu queria me juntar a vocês em oração, para que a gente entendesse que não tem salário no final do mês que pague uma família salva, que não tem viagem que pague uma família salva, que não tem sonho de casa própria que pague uma família salva, que não tem carro que pague uma família salva, que não tem nada de desejo que pague Jesus voltando e resgatando todo mundo. Eu quero me unir em oração hoje com a minha igreja, para que nós não saiamos correndo daqui hoje para a escola sabatina, mas que nós estejamos em oração dizendo assim: Senhor, é nessa semana que eu vou orar para que o Senhor derrame Teu Santo Espírito, porque eu acho que eu não estou compreendendo o que está acontecendo nesse mundo. Porque eu posso ser sincero com vocês, por mais que eu esteja compreendendo um pouco, eu acho que eu não estou compreendendo ainda o que está acontecendo nesse mundo, porque o mundo está muito complicado, e eu não quero viver mais aqui. Mas enquanto eu viver, eu quero dedicar cada segundo para ver pessoas se entregando a Jesus. Você quer orar comigo? De verdade? Você quer orar comigo? Você quer ter esse desejo de oração todos os dias? Quando você for orar, não sei que horário você vai acordar, mas diz assim: Senhor, eu quero que esse Deus Espírito Santo seja o ponto alto da minha oração, eu quero que esse Deus seja o meu foco de oração. Você tem esse desejo? Eu queria que minha igreja se unisse em oração, dizendo assim: Senhor, nos liberte, nos salve, então derrame Teu Santo Espírito, porque eu não quero continuar vivendo aqui. Você tem essa vontade? Vamos orar agora? Feche seus olhos. Querido Deus, nós não queremos mais viver aqui. Não existe nada de bom nesse mundo, Pai. Por mais que existam belezas, nada aqui, Pai, é bom o suficiente, porque tudo aqui é corrompido pelo pecado. Tudo, Pai. Tudo aqui é destruído pelo mal. E nós, por mais que tenhamos ainda uma noção, não entendemos, Pai, a luta entre o bem e o mal que está sendo travada entre os Teus anjos e os anjos de Satanás. Nós não estamos entendendo a guerra que está existindo, Pai, a guerra espiritual sendo travada pelo Senhor nos protegendo e por Satanás tentando nos atacar. Então, abra os nossos olhos com o auxílio do Teu Santo Espírito, que é o nosso Deus. E por favor, Pai, que esse Deus se faça presente na nossa vida, que possamos clamar todos os dias pela unção e pelo batismo do Espírito Santo, para que tenhamos discernimento, para que tenhamos o batismo diário do Espírito Santo, a capacitação dos dons, o fruto do Espírito, para que tenhamos condições de ver Jesus Cristo voltando e temos discernimento para compreendermos o mundo em que vivemos. Por favor, nosso Deus, como igreja estamos pedindo, Pai, para que o Senhor nos dê condições de recebermos o batismo do Teu Santo Espírito, que começa por um arrependimento. Nos arrependemos dos nossos pecados, da nossa vida, Pai, de condescendência com o mal. Pedimos ao Senhor que transforme, Pai, a nossa vida de pecado em uma vida de santidade, e que essa renovação comece em nós agora, para que possamos ser vistos pela atuação do Teu Santo Espírito. Porque se o mundo não consegue ver a atuação do Teu Santo Espírito, que nesse momento consigamos ver, Pai. Então esteja conosco, esteja com a Tua igreja, esteja com as nossas famílias aqui representadas, Pai. E que ao sairmos daqui possamos ser uma fonte de testemunho do Teu amor. Por favor, Pai, fortaleça e abençoa a Tua igreja. E que Teu Santo Espírito, Pai, seja visto em nós como um penhor da herança que iremos receber, como uma garantia do céu que está programado a quem herdará a salvação. E não queremos estar sozinhos, queremos estar com os nossos filhos, Pai. Então nos abençoe,
e nos dê a tua paz. Nós oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém.